iniciar a palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, nos abençoando. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, para te louvar, te bendizer. E agora, Pai, esse é o momento da palavra, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, Senhor, para que ele seja como terra macia hoje, Senhor amado, terra fértil, para que a palavra, Senhor amado, que é a semente, ela penetre, ela gere raiz, Senhor, e a partir do momento que o Senhor for ministrando no nosso coração, a gente possa ir nos analisando, Senhor, vendo que o Senhor tem falado com a gente, para que a gente realmente possa sair daqui diferente hoje, Pai. Fala conosco, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No primeiro momento, vamos abrir em Mateus 14, iniciando no versículo 13 até o 21. Mateus 14, 13 até o 21. Então, hoje, Gabriel, e hoje a gente não está só com roupa igual, não. A gente está com a palavra também alinhada. Amém? Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos, seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões, que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, nesse primeiro momento a gente vai falar desse versículo. Depois a gente vai traçar um paralelo com outro milagre de Jesus, que é muito parecido, mas também diferente em alguns aspectos. Então, se a gente for olhando um pouquinho para trás, aí, um capítulo atrás, ou alguns versículos atrás, está falando da morte de João Batista. Então, no começo do versículo, fala que Jesus ele pega um barco e ele sai ali do meio da multidão. Então, logo de cara, a gente já consegue tirar uma lição aí para a nossa vida. Que Jesus, ao receber a mensagem que João Batista tinha morrido, ele se chateia, ele fica triste. Ele sabia que era preciso que ele morresse para que se cumprisse todo o plano, tudo que o Senhor tinha estipulado, mas ele se entristece. Ele gostava de João Batista, do seu primo, então ele tinha sentimento por ele, então ele se chateia. Então o que ele faz nesse momento? Ele pega um barco e sai do meio do povo e vai ficar sozinho. Então a gente já pode tirar uma lição logo no primeiro versículo, que em momentos difíceis a gente precisa buscar o Senhor. Nós precisamos nos encher dele ainda mais. Ele estava no meio de um monte de gente ali, de pessoas que amavam ele, que estavam ali cuidando dele, né? Fazendo o que precisava, mas em um momento de tristeza, ele precisa do Pai, ele precisa do Senhor. Então a gente também precisa fazer isso. Em momento que a gente não está muito legal, que a gente está meio para baixo, a gente precisa buscar a face do Senhor, se encher da alegria dele e colocar sobre ele o que tem me machucado, o que tem nos machucado, o que tem nos deixado para baixo. E é uma troca injusta, né? Uma troca complicada, mas o Senhor faz, ele toma a nossa dor e ele nos dá o consolo, ele pega a nossa preocupação e nos dá a paz que excede todo entendimento. Então logo no começo, nos primeiros versículos, a gente já consegue tirar uma lição disso. Então, voltando para a palavra, a Bíblia nos conta que tinha multidões ali. Então, onde Jesus estava, tinha uma multidão seguindo ele, tinha uma multidão ali atrás de Jesus. Então, logo depois, nos versículos posteriores,
Está falando que Jesus, ele olha para aquele povo e ele fica com pena deles. Ele fica com pena ali do pessoal, ele começa a curar os doentes que estavam ali. Então, assim, eu começo a imaginar a cena do Senhor ali no meio deles, e ele estava pregando, ele estava ensinando a palavra, em meio a curas físicas ali, e libertações, ele também dava uma palavra que libertava emocionalmente algumas pessoas. Então ninguém queria ir embora, todo mundo que via Jesus ficava ali seguindo, não queria ir embora. Então sempre que a gente vê, Jesus estava num lugar, tinha uma multidão atrás, Jesus estava em outro, a multidão estava nele. Então o que acontece? O tempo passa, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, já é tarde, a gente está no deserto aqui, tem pessoal muito grande aí, tem um povo muito grande, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? E ele fala assim: mestre, fala para eles irem embora, e a partir do momento que eles forem embora, que eles passem na cidade e eles mesmos se virem, né? Comprem comida para eles mesmos. E Jesus diz para eles assim: não precisa mandar o povo embora, vocês mesmos podem dar comida para eles. Aí eu fico imaginando a cara do discípulo ouvindo isso. Olhar aquele mar de gente, 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Imagina a quantidade de gente que estava ali. Aí Jesus fala assim: não precisa ir embora, dá de comida para eles. Os caras olham assim, tá certo. Fico imaginando, eles andavam quilômetros e quilômetros dentro de uma cidade e outra, sol quente, chuva, todo qualquer tipo de temperatura ali, de tempo, eles estavam ali, andando com Jesus. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje de locomoção, de chegar rápido nos lugares. Então você imagina, a gente janta à noite, acorda de manhã, toma café e vai trabalhar. Quando dá meio-dia, o que acontece? Fome. A barriga avisa, você precisa nem ver. Igual lá em casa, quando dá 5 da tarde, eu já levanto para fazer café. Não precisa nem ver o horário. Sei que é 5 horas. O estômago avisa. Então você imagina os caras aqui andando de um lado para o outro. A gente não anda nisso nem fazendo caminhada. Nem querendo fazer caminhada, você anda metade do que os caras andavam. E o Senhor ainda fala assim: o pouco que vocês têm, reparte. E eles olhavam aquele monte de gente, assim, não tem como isso acontecer. Então, se a gente for olhar, esse mesmo versículo, esse mesmo cenário, né, esse mesmo milagre nos outros evangelhos, João 6, entre 9 e 13, ele está falando a mesma coisa, só que ele fala que tem um menino lá com 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor pega esse alimento, 5 pães e 2 peixes, diante daquela multidão, ele olha para o céu e ele dá graças. Então é outra coisa que a gente precisa entender e aprender isso, que em nenhum momento o Senhor pega o pão, multiplica e depois ele dá graça. Ele pega um pouquinho de pão primeiro, olha para o céu, dá graças ao Senhor pelo que ele vai fazer, e aí depois o milagre acontece. Então a gente precisa entender e aprender com isso que o Senhor fez, porque uma das definições de fé é agradecer por algo que a gente ainda não tem, como se já tivesse. Então era exatamente isso que ele fazia. Ele olhou aquele pouquinho de pão, aquele pouquinho de peixe, e já agradeceu pelo que o Senhor ia fazer. Então a gente precisa entender e viver isso aqui. Não é à toa. Não é à toa que o Senhor fez isso. Isso tem que servir de ensino para nós. A gente precisa agradecer ao Senhor, mesmo sem ver o que Ele está fazendo, mesmo sem ver o que Ele vai fazer. Porque a palavra, a Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela nos chama a viver por fé e não por vista. Então, quando a gente olha o pouco, a gente não olha para o pouco, a gente olha para o Senhor. Que aquele pouco Ele multiplica, Ele faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Infinitamente mais. Então, às vezes, a gente está na situação, no nosso dia a dia, ou diante de algum tipo de problema, a gente olha para o nosso lado e realmente não está nada acontecendo. Por quê? A gente está vendo por vista. Está olhando só para o natural. E o Senhor está movendo o espiritual ao seu favor, fazendo, modificando o teu coração, modificando a tua mente, te preparando para um novo tempo, e você falando que o Senhor não está fazendo. Você imagina se Daniel, lá naquele jejum que ele estava fazendo e orando para o Senhor, de 21 dias, se no primeiro dia ele desiste porque o Senhor não tinha respondido. Só que a gente vai ver que o Senhor tinha respondido no primeiro dia. Teve essa batalha espiritual, esse tempo entre ele começar a orar e chegar na terra, porque o anjo fala para ele, no primeiro dia o Senhor já tinha te respondido. Então assim,
no visual, no natural não tinha nada, mas o espiritual já estava movendo. O Senhor já estava fazendo. Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele não fica insensível às nossas dores, aos nossos questionamentos, à nossa tristeza. O Salmo 121 nos diz que o Senhor não dorme nem cochila. Então, assim, nada se perde. Ele está pegando tudo, ele está vendo tudo, e ele está sempre trabalhando, ele está agindo, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não esteja entendendo, ele está fazendo, o mundo espiritual está aí, está rodando, está fazendo, a gente precisa desfocar um pouquinho do natural. É realmente isso, viver pela fé e não por vista. Então, voltando para o texto, depois de alimentar todas aquelas pessoas ali, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, de 5 pães e 2 peixes, alimenta todo mundo ali, e volta 12, cheios ainda. Então, o que eu entendo? Os discípulos também, eles andaram em fé nesse momento. Que a Bíblia nos diz que o Senhor, ele pega o pão e o peixe, ele olha para o céu, ele dá graças e ele reparte. Então, assim, se a gente tentar imaginar a cena, eu vejo todos os cestos à frente de Jesus, e ele dá graças, agradece ao Senhor, e ele começa a repartir e colocar nos cestos. E enche aqueles 12 cestos ali. Em nenhum momento a Bíblia fala que eles voltam para poder encher o cesto de volta. Não tem. Fala que eles estavam andando. Pegavam e andando de grupo em grupo com cesto. E não fala, eles tinham que voltar para que Jesus enchesse os cestos. Não tem isso. Então, o que eu vejo? No Evangelho de Lucas, que está falando desse mesmo milagre, fala que o Senhor separa grupos de 50. Naquela multidão de gente, Jesus fala assim, ó, separa o grupo de 50 aí. E o pessoal vai se dividindo ali, e os discípulos vão andando entre esse povo com os seus cestos. E eu creio que esses discípulos olhavam o cesto, o pessoal pegava comida. Você imagina o pessoal lá, com fome. Você acha que o pessoal pegava educadamente? Pegava um só? Provavelmente não. O pessoal devia encher a mão de pão e de peixe. E sabe, o pastor olhando para trás já. Então, o que eu creio? O que eu vejo? Assim, o que eu imagino? Eles andando, aquele povo lá, pegando os pães e os peixes, e eles olhavam para o cesto não baixava. E ele ia andando de um por um, e o cesto não baixava. Então, a cada novo grupo que pegava ali os alimentos, né, eu creio que eles iam ficando mais alegres e mais crendo no poder do Senhor. Porque assim, não é possível. De 5 pães e 2 peixes, enche 12 cestos, e o cesto não acaba. Então, se a gente for parar para pensar, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Se a gente for colocar metade, aí tinha filho, metade era casado, então você tem que botar as mulheres. Dava na base aí de 15, 20 mil pessoas ali. E todo mundo se saciou. Não está falando aqui que todo mundo ficou, comeu um pouquinho e saiu ok. Não, fala que todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo comeu assim até esbaldar. E o que aconteceu? 12 cestos voltaram cheios. A gente precisa entender que o Senhor, ele não precisa de circunstância favorável, ele faz o que ele quiser. Então, ele pega o pouco e ele faz muito. A gente precisa acreditar que o pouco com o Senhor é muito, ele não precisa de matéria-prima favorável. A gente, para fazer um bolo, a gente precisa de todos os materiais. Se não tiver um material, não sai. E o Senhor não precisa disso. Ele faz o que ele quer e ele multiplica, e a gente fica abismado. Quando chega o final do mês, a gente fica assim, caraca, como é que isso aqui aconteceu? Como é que o Senhor fez? E ele faz. E ele faz de novo, e ele faz de novo, e a gente precisa acreditar nisso. Falada desse primeiro milagre, queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 15, 32. Deixa eu avançar um pouquinho. Amém? Diz assim, ó. O título, né? A segunda multiplicação de pães e peixes. Então o Senhor estava fazendo de novo aquele mesmo milagre. Então diz assim: e chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedir em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram:
Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tamanha multidão, tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, segundo milagre aí que o Senhor fez. Deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente vê aqui nesse cenário? Novamente o Senhor multiplicando. Novamente o Senhor fazendo. Novamente, onde Jesus andava, a multidão estava ali com ele, ia seguindo. Então, nesse momento em específico, o Senhor diz que tinha 3 dias já que o pessoal estava ali com ele. E Jesus não quer mandar aquele povo embora. Você imagina, aquela multidão ali dessa hora, eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças, todos sem comer por volta de 3 dias. Então, Jesus, ele fala assim, não vou mandar esse povo embora. Que aí você imagina, eles não chegavam em casa com 10 minutos. Eles chegavam em casa provavelmente com um dia de caminhada. Então Jesus fica preocupado e fala assim, não vamos deixar o pessoal embora. Já estão há 3 dias sem comer. Eles vão andar um dia para ir para a própria casa? Não, dá de comer. Dá de comer. E os discípulos novamente. Como vamos encontrar nesse lugar de deserto comida para toda essa gente? Aí Jesus pergunta, quantos peixes você tem? 7 pães e alguns peixes. Então agora a gente precisa entender aqui. Lido o primeiro milagre e o segundo. E precisa entender o que está acontecendo aqui, porque assim, eles já tinham visto esse mesmo milagre há pouco tempo atrás. Essa é a segunda multiplicação. Então eles já tinham vivido. Então não era um cenário novo, não era um cenário totalmente diferente, não era algo que eles nunca tinham visto, era algo que eles tinham acabado de ver. Se o ministério do Senhor durou 3 anos, não tinha pouco tempo. Assim, a gente não tem a noção de tempo de um capítulo para o outro, mas assim, se o ministério durou 3 anos, então foi um intervalo de menos de 3 anos. Então assim, provavelmente bem menos que isso. Então não tinha como os caras esquecerem um milagre tão grande daquele ali. E eles, diante daquele cenário, dizem, como é que a gente vai alimentar esse povo? Então, eu quando li esse versículo, eu fiquei um pouco irritado com os discípulos. Mas não é possível, cara. Eles já tinham visto esse milagre, não era uma parada nova. Eles já tinham visto, para que esse lugar de dúvida, para que isso? Pensando comigo, falei, era para esses caras estar pulando de alegria. Falei assim, de novo ele vai fazer. Tem um monte de gente, tem pouca comida, ele vai multiplicar, eu vou ver de novo o cesto cheio, eu vou ver ele fazendo, eu vou ver o poder de Deus aqui agindo. E aí os caras não. Os caras pensam, mas como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai alimentar todo esse pessoal? Quantos aqui ficaram com raiva dos discípulos? Pensaram assim, nada a ver esses caras. Certo. Agora a gente traz para a nossa realidade. Nós já vivemos muitos milagres. Amém? Na nossa casa, na nossa vida. Milagre de cura, milagre de libertação, milagres do que o Senhor fez na nossa vida, como Ele nos modificou depois do novo nascimento. Milagre de provisão. Amém? Então por que a gente fica tão preocupado com o pão de cada dia? Por que a gente fica tão preocupado com o pão de amanhã? Se Ele já multiplicou várias vezes. Se Ele já fez várias vezes, por que eu fico preocupado? Eu estou igual os discípulos. Já tinha visto o Senhor fazer. Não é um milagre novo. É algo que a gente sempre vê Ele fazendo mês após mês. E todo mês a gente se preocupa com provisão. Por que a gente se esforça tanto em tentar receber um pouquinho mais no salário? Por que a gente tenta ver uma horinha extra para poder sobrar um dinheiro no final do mês? Por quê? Se a gente já viu todo mês Ele fazendo, não é um milagre novo. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Quantas vezes o Senhor deixou faltar algo na sua mesa? Nunca. Quantas vezes você já se arrependeu de ter confiado nele?
Nunca. Quantas vezes ele te deixou desamparado? Então por que você se preocupa com o pão de amanhã? Ele nunca te desamparou. Eu e você, a gente precisa entender que ele vai fazer de novo, e 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 de novo. Ele vai fazer quantas vezes forem necessárias, porque o nome dele é glorificado cada vez que ele faz isso na nossa vida. A gente precisa entender. Ele vai fazer de novo. Então a gente volta para o texto. No primeiro milagre, 5 pães e 2 peixes. No segundo, 7 pães e alguns peixes. Se são alguns peixes, são mais que 2. Se são 7 peixes, são mais que 5. Antes eram 5.000 homens, depois eram 4.000 homens. Então, se a gente for partir pela lógica, tinha mais alimento e menos pessoas. Por que a dúvida? Por que a dúvida? Se a gente for pela lógica, pensar seria até mais fácil. Não que o Senhor precise disso. O Senhor, se Ele quisesse, Ele alimentava a multidão com um pão e com um peixe. Ou sem pão e sem peixe. No deserto caía do céu o maná. E o significado de maná é: o que é isso? Os caras simplesmente acordaram um dia e: o que é isso aqui? Provisão. Caiu do céu. Então Ele faz. Ele sempre faz. E Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. A gente não precisa se preocupar. Então, Jesus, ele pega o alimento ali, ele pega aqueles 7 pães e alguns peixes, ele reparte entre os discípulos de novo, e a palavra nos diz que todos comeram e se fartaram, assim como da primeira vez. Mais uma vez alimentou o povo que tinha fome. E dessa vez o Senhor alimenta um povo que estava com fome de Deus também, porque ele estava 3 dias ali, andando com o Senhor. Então, isso é lindo que o Senhor faz. Ele dá o pão para saciar a nossa fome, manter o nosso físico, manter o nosso natural, mas Ele também é o pão da vida que sustenta a gente espiritualmente. Não é à toa que Ele se chama de pão da vida, porque se a gente precisa comer o nosso pão para alimentar o nosso corpo, a gente precisa também do pão da vida para que a gente se mantenha em pé. Amém? Então, desses 2 milagres que a gente vai vendo, a gente vê o Senhor fazendo e alimentando a multidão. Só que esses milagres, ao mesmo tempo que eles são muito parecidos, eles são diferentes. Então eu separei 3 pontos aqui. 3 pontos para a gente tirar de lição, comparando o primeiro milagre com o segundo milagre e a postura das pessoas, para que a gente possa se analisar e ver se a gente está fazendo. Primeiro ponto, eu coloquei descansar no Senhor. A gente precisa descansar no Senhor. Então, algo que eu li aqui nos versículos e a palavra parece que pulou ali da Bíblia, que o Senhor tocou no meu coração, é que nas 2 ocasiões, o Senhor, antes de pegar o alimento e dar graças, Ele fala assim: manda o povo sentar. Manda o povo sentar. E o povo senta. Quando que a gente senta, irmão? Quando a gente está cansado. Quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, a gente vê um lugarzinho, a gente quer logo sentar para descansar. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Eu confio que o Senhor vai fazer, mesmo sem saber o que o Senhor vai fazer. Eu confio que o Senhor vai fazer, mesmo com esse pouquinho aí, eu sei que o Senhor vai multiplicar. E o que eles fazem? Eles sentam, eles descansam. Então, a partir desse momento, com todo mundo sentado, descansando nele, esperando nele, aí ele pega o alimento e ele dá graças. Aí ele reparte. Aí ele alimenta. Mas a gente precisa descansar nele primeiro. A gente precisa descansar nele num nível tão grande que no meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio das coisas que a gente não sabe como a gente vai resolver, a gente tem que sentar e esperar ele fazer. Aqui não tinha força do braço, era deserto, não tinha lugar para comprar. Não tinha lugar para comprar rapidinho, não tinha um iFood. Era sentar e esperar, crendo que ele ia fazer. E ele não frustra a nossa fé. Se ele mandou sentar e descansar, senta, descansa, espera.
A gente só precisa sentar e esperar o que Ele vai fazer. O segundo ponto, a gente precisa de fé para ver o milagre. Primeiro, a gente precisa descansar. E segundo, a gente precisa de fé para ver o milagre. O que me chama a atenção aqui, e o que o Senhor me direcionou no coração para poder escrever essa mensagem, que na primeira fase, no primeiro milagre, 12 cestos voltam cheios. E no segundo, 7 voltam cheios. No primeiro tinha mais gente que o segundo. E mesmo assim o segundo volta com 7 cestos cheios. E não mais 12. Por quê? O poder do Senhor diminuiu? A autoridade dele diminuiu? Não diminuiu. Sabe o que mudou? A fé de quem carregava o cesto. A fé de quem carregava o cesto é que mudou. Porque eu preciso de fé para sair com o cesto cheio, alimentar um monte de gente e o cesto continuar cheio. Eu preciso de fé, eu preciso acreditar que Ele está fazendo. Porque se eu não acreditar, eu não vou ver. Eu vou voltar com o cesto vazio. Sem fé é impossível ver os milagres. Da primeira vez, todos os discípulos viram. E da segunda vez, nem todos. Então, se a gente for parar para pensar, são 12 discípulos. Na primeira, 12 voltaram no cesto. 12 voltaram com o cesto cheio. Todo mundo voltou com o cesto cheio. Na segunda, 5 voltaram com o cesto vazio. 5 não tiveram fé. 5 dos discípulos que andaram com Jesus e viam todos os seus milagres não tiveram fé. O contexto nos diz aqui que o primeiro povo era o povo de Israel, o povo deles, e o segundo era gentio. Então, possivelmente por conta das circunstâncias, eles não acreditaram que isso ia fazer. Eu creio que enquanto eles estavam andando com cestos lá, cheios, eles deviam estar pensando assim: é impossível que aconteça de novo. É impossível conseguir de novo. É impossível que ele faça de novo. É impossível viver aquilo novamente. No passado aconteceu, mas no presente será que vai? Ele proveu naquele tempo, será que ele vai prover de novo? Então esse tipo de questionamento o que fez? Com que eles não vivessem. Dessa vez eles voltaram com cestos vazios. Então, irmãos, o que eu entendo com isso aqui? Se a gente não tiver fé, a gente não vai ver o que Ele tem para fazer. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Não é à toa que Tiago 3, em 13 e 4, ele compara a nossa língua a um leme de um navio. A gente pensa, o tamanho de um navio para um leme, o leme é pequeno. Olha o tamanho da nossa língua em relação ao tamanho do nosso corpo. Mas da mesma forma que o leme ele tem o poder de jogar o barco para um lado e para o outro, a nossa língua ela tem o poder de levar a gente para um lado e para o outro. Então, se eu declaro palavras de bênção, se eu declaro o que o Senhor vai fazer, se eu creio no que Ele vai fazer e já agradeço, se eu já vivo como se eu já estivesse vendo, eu vou para o lugar de bênção. Mas se eu reclamo, se eu duvido, se eu murmuro, se eu declaro palavras de maldição, eu vou para onde? Eu vou para o outro lado. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa de fé para ver milagres. Se não tiver fé, não vê. Então o que é que a gente vê? Abraão, 100 anos. Ele olhava para onde? Para o seu corpo, ele olhava para o Senhor. Seu corpo mortificado, não tinha como fazer. E o que o Senhor faz? Um milagre. Ele persevera, não na vista dele olhando para o corpo e falando assim: ah, o Senhor vai me fortalecer, vai fazer. Não, a fé dele era em quem tinha prometido, não na circunstância. Ele sabia em quem ele estava confiando. Ele olhava para a situação, não tinha nada favorável, mas ele sabia quem tinha prometido, sabia o caráter de quem tinha prometido, e ele sabia que ia fazer. E ele teve fé. E viveu. Ele é o pai da fé. Viveu muita coisa no Senhor, por meio da fé. E se a gente for olhar, o contrário também é muito verdade. A gente sabe que Jesus fez milagres em todos os lugares que ele andou. Mas a Bíblia nos diz, lá em Mateus 13, 50, 58, por aí, fala que ele vai a Nazaré, que é a cidade natal dele. Pensa como Jesus devia estar doido para fazer um milagre ali. Querendo fazer algo naquele povo, para salvar aquele povo.
E o povo olhava para Jesus e falava assim: ué, ele que fala que ele é filho de Deus? Ele é filho de Maria e de José? Os irmãos dele não estavam aqui? Eles não creram no Senhor. Mateus 13:58 diz assim: eles não tinham fé. Então fala que Jesus ele não pôde fazer milagres ali em Nazaré. Porque o poder do Senhor diminuiu? Não. Porque não tinha fé. Eles não tiveram fé para ver. Então Jesus estava ali com eles, querendo salvar, querendo curar, querendo libertar. Mas eles olhavam para Jesus e não acreditavam. Não viveram. Não viveram. Terceiro e último ponto, a gente precisa desenvolver a nossa fé. Romanos 12:3 diz assim, ó: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Aí vem a chave: de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Então está dizendo aqui, de acordo com a medida de fé. Então é uma medida, é a medida certa que o Senhor deu para todo mundo. Então ele deu fé, ele deu uma medida de fé para todo mundo. E igual, ele não deu mais fé para um e menos fé para outro. Ele deu a medida de fé para todo mundo. Ele nos concede essa fé, ele faz isso. Então, a gente para pensar, por que tem pessoas que vivem extraordinário e eu não estou vivendo? Porque ela desenvolveu a fé. Ela esticou a fé. Ela confiou no Senhor, buscou e a fé dela foi aumentando. Foi fazendo. Então, às vezes a gente pode se olhar e achar que a gente tem fraquejado na fé. A gente pode se olhar e falar assim: eu não tenho permanecido firme no que o Senhor tem falado para mim. Mas tem algo para a gente, para falar ao nosso coração, para que a gente possa ter uma mudança de chave aí, uma mudança de vida, e a partir de hoje viver algo diferente. O pai da fé, ele vacilou da fé algumas vezes. O pai da fé, ele vacilou na fé algumas vezes. Quando o Senhor fala para ele: sai da sua parentela, sai da sua terra, sai da sua parentela, deixa a tua parentela, ele levou logo com ele. Não era para ter levado. Quando ele chega no Egito, por medo do faraó, ele fala que Sara era irmã dele. Vacilou na fé de novo. Teve Ismael com sua escrava porque achou que Sara estava muito idosa para poder dar à luz. Então o pai da fé, ele vacilou na fé. Mas depois disso, o que aconteceu? A revelação de quem Deus era levou ele a um novo nível de confiança, que ele viveu coisas extraordinárias com o Senhor e ele é tido como pai da fé. Então a gente pode também ter revelação de quem Deus é, nos leva para um novo nível de confiança, para que a gente possa permanecer firme ali. E pode surgir um questionamento: como é que eu faço para ter fé? Como é que eu faço? Romanos 10:17 nos responde, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que a gente tem fé? Ouvindo a palavra, se colocando ali diariamente no que o Senhor tem para a gente, no que Ele quer falar para a gente, para que a gente venha se desenvolver em fé. Mas o Senhor, Ele é, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos ajuda até nisso, até na falta de fé. Marcos 9, acho que depois do versículo 20, nos conta que tinha um pai com seu filho endemoniado, terrivelmente endemoniado. Ele chega para os discípulos, pede para os discípulos libertarem aquele menino, e os discípulos não conseguem. Quando ele vê Jesus, esse homem, ele se coloca aos pés do Senhor e pede: se o Senhor pode, liberta meu filho. Jesus diz assim, versículo 23, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Então o que o Senhor está falando aqui? Você precisa crer para que eu faça. Você crê? No 24, no mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Então o que ele estava dizendo aqui para o Senhor? Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, mas eu sei também que eu posso ter um pouco mais de fé. Eu sei que eu posso ter mais.
Ele olhou para Jesus e falou assim: preencha a falta que falta aqui, para que eu possa tomar posse do que o Senhor já liberou para mim. Preenche. Me cede um pouco da tua fé. Enche o meu coração de fé a ponto que eu possa viver isso que o Senhor falou, que eu possa viver a libertação do meu filho. E a gente sabe o final da história, a gente sabe o que aconteceu. O menino foi liberto. Então, se o menino foi liberto, o que o Senhor fez? Completou a fé dele, porque ele tinha que ter fé para ver, e ele viu. Então o Senhor ajudou ele na falta de fé. Ele teve a sua fé aumentada. Então, irmãos, hoje eu creio que o Senhor ele tem nos chamado para que a gente venha aumentar a nossa fé. As ministrações, os louvores, a palavra pregada, tudo falando sobre o que Ele faz, como Ele é poderoso, mas que a gente precisa estar num lugar de fé. Quantos reconhecem que precisa ter um pouco mais de fé? Desenvolver a sua fé. Então, como esse homem fez aqui, se colocou aos pés do Senhor e pediu para que Ele preenchesse a fé, eu queria te convidar a vir aqui à frente, para que a gente fizesse um ato profético, para que fosse assim, como se a gente estivesse falando para o Senhor: me ajuda na minha falta de fé, para que eu possa viver o que o Senhor tem para mim. Me enche. Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado, venha. Graça e paz. Eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazer um convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Vem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem! Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Estou aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, às quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A Graça e Paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.